Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Salmo das Romagens. Hoje nós vamos ler juntos o Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista aqui, o peregrino, está em Jerusalém. Ele está participando das festas. Não sabemos que festa especificamente, mas as três festas principais, elas tinham umas características interessantes. A primeira festa, que é a festa de Páscoa, ela é celebrada em família. O pai de família pega um cordeiro suficiente para a sua família e ele come esta refeição juntamente com sua esposa e seus filhos. E ali ele agradece a Deus a libertação do Egito, da escravidão do Egito, para se tornarem uma nação. A festa de Pentecostes, ela é uma festa que eles levam para Jerusalém a colheita que eles tiveram do trabalho da plantação, de tudo o que aconteceu durante aquele ano. Já a festa de Tabernáculos é uma festa também para ser realizada em família, quando as famílias vão e ficam todas elas em tendas ao redor de Jerusalém, para lembrar o período que eles passaram de 40 anos vagando pelo deserto. Então, existem dois assuntos aqui que são bem presentes nas festas: família e trabalho. E nós precisamos entender que a espiritualidade, ela passa por esses dois assuntos de extrema importância. A vida familiar e a vida laboral. A pessoa trabalha e ela tem uma convivência na família também. Então, essa noção desencarnada da espiritualidade, ela é muito falsa. Ela não nos leva a ter uma espiritualidade integral. A espiritualidade diz respeito à minha devoção pessoal a Deus, diz respeito também à vida familiar e ao trabalho. Aquilo que acontece em casa, aquilo que acontece no trabalho, é tão importante ou mais importante do que aquilo que acontece durante o culto, quando nós estamos reunidos celebrando ao Senhor. E aqui no 127, ele fala sobre casas que são edificadas, cidades que são vigiadas. É normal que se edifique uma casa, é normal que se vigie a cidade. São coisas que ele não está condenando. O que ele está dizendo é que se Deus não estiver nisto, nós estaremos trabalhando em vão, nós estaremos envolvidos em um projeto já fadado ao fracasso. E no verso 2 ele diz: é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar incansavelmente, se Deus não abençoar o nosso trabalho. Se a bênção de Deus não estiver ali, todo o nosso trabalho se perde. Devemos ser diligentes, mas entender que tudo o que fizermos, se não fizermos para a glória de Deus, aquilo de nada terá benefício para nós. E ele termina o verso 2 dizendo: olha, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então o cuidado de Deus é muito mais importante até mesmo do que as coisas que nós estamos fazendo. É Deus quem permite que nós, pelo esforço que nós tivermos, possamos edificar um lar abençoado, harmonioso e assim por diante. Nós, com o nosso esforço, possamos com o trabalho granjear riquezas, ter de alguma maneira prosperidade. Mas é a bênção de Deus que é mais essencial e mais importante até do que o esforço
que nós estivermos envidando em relação a esta questão da edificação do lar e também do trabalho produtivo. Essas duas dimensões da espiritualidade cristã, lamentavelmente, foi muito negligenciada por muito tempo na realidade da igreja. Por muito tempo se pensou em devoção, em oração, em dedicação ao culto ao Senhor, desconectado da realidade do lar, da realidade do trabalho. De maneira que as pessoas achavam que poderiam ser uma em casa e outra na igreja. Uma no trabalho, outra na igreja. Não há uma desconexão em relação a isso. Aquilo que eu sou aos domingos, quando aqui celebro ao Senhor, não pode ser diferente daquilo que sou durante toda a semana em minha casa ou no meu trabalho. A segunda parte, ele foca especificamente na família. E ele fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Esta visão de Deus em relação à família é uma visão abençoadora. Deus vê os filhos como uma herança, como algo que Ele dá a nós a condição de tê-los. E eles são de Deus para nós uma herança, e nós que somos pais, nós que geramos estes filhos, temos a responsabilidade de cuidar da herança de Deus. Deus nos dá como uma maneira de, através dos filhos, nós termos também a sua graça de poder crescer espiritualmente. É interessante que o amor, ele está em nós, nos é colocado pelo Espírito Santo. E para amar o próximo, eu preciso também entender que eu tenho que ter uma autoestima equilibrada. Eu tenho que amar a mim mesmo, isso é fato. No entanto, quando um homem e uma mulher se amam, o amor que o marido tem por si, ele estende à esposa, o amor da esposa por si estende ao marido. Mas quando vem um filho, é neste momento que o amor se torna mais maduro, porque aquele amor que o casal tem, agora tem mais alguém para participar dele. E assim, na medida em que vamos convivendo e dentro do ambiente da família, nós vamos crescendo em amor. O amor de Deus em nós é aperfeiçoado nessa pequena comunidade chamada família, onde marido, mulher, filho ou filhos passam a conviver harmoniosamente e começam a aprender a lidar uns com os outros, com as suas diferenças, com as suas maneiras de ser, com o caráter, às vezes maduro, imaturo, com os temperamentos e assim por diante. Tudo isso se torna ferramenta na mão do Espírito Santo para nos aperfeiçoar. De maneira que nós precisamos olhar para o lar como fonte de bênção, fonte de crescimento espiritual, onde o marido, a esposa e os filhos estão no processo de serem aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo. A intenção de Deus é que a família seja uma pequena igreja, onde ali nós possamos crescer em harmonia e juntos também buscarmos a face do Senhor. Por isso os filhos são vistos como herança do Senhor. E o verso final diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui esta palavra felizes é uma palavra que eu vou explorar no próximo salmo, mas indica exatamente alguém que consegue realizar o propósito da sua vida. Ele é feliz porque ele consegue encher a aljava com as bênçãos de Deus. A aljava era o recipiente onde o arqueiro colocava suas flechas. Havia espaço para 5 flechas em cada aljava. E os filhos, então, se tornam um motivo de orgulho para os pais. Na medida em que os filhos se tornam tementes a Deus, assim como os pais se alegram com aquela bênção de Deus na vida de seus filhos, e eles já não são mais envergonhados quando à porta, por alguma razão, tiver que pleitear contra um inimigo. Essa é uma figura militar,
onde se vê claramente que uma família muito bem representada é também uma família temida, nesse sentido, em que os pais e os filhos estão unidos e eles se tornam assim mais fortes para enfrentar um inimigo que possivelmente possa colocar a vida deles em risco. Muito bem, então nós vemos neste Salmo 127 a necessidade de nós olharmos a espiritualidade de uma maneira mais integral, envolvendo aí a vida piedosa do peregrino, mas também a sua família, o seu trabalho, o que ele faz durante a semana. E entender que a bênção de Deus precisa estar presente em todas essas áreas da sua vida. E nesse sentido, nós aprendemos que se Deus não estiver conosco, todo o nosso esforço se perde. Mas se Ele estiver conosco, tudo o que fizermos, Ele fará questão de prosperar. Que Deus nos abençoe.